A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 29, com mais um estudo do capítulo de Isaías. Nesse capítulo, a gente vai ver a profecia contra Judá, e promessas de livramento da parte de Deus. No verso 1, eu vou começar e vou ler o capítulo todo, e conforme o Espírito Santo de Deus me direcionar, eu venho trazendo aquilo que ele tocou o meu coração dizer. Vamos lá? Verso 1. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedem-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino, isso acontecerá. No Senhor dos Exércitos será visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Nesse capítulo, a gente vê que começa o Senhor falando ai, de Judá, ai do povo, onde se assentou o arraial de Davi, ai deles. E ele vem falando o que fará com o povo, que eles sofrerão, que o Senhor, ela será abatida, Judá será abatida, o Senhor se levantará contra eles. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vê, continua lendo, a gente vê que esse povo que se levantou contra Judá, eles não prevalecerão, Eles, repentinamente, o Senhor pelejará por Judá. Ele mandará raios, trovões, ele lutará pelo povo de Judá. Está dizendo, olha, no verso 6, serás visitada com trovões e com terremoto e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como sequioso que sonha que está bebendo água, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Assim será aqueles que pelejarem contra o monte Sião. Eles terão como se fosse um sonho, eles pelejarão contra eles, mas de repente eles acordarão. Eles estavam sede, querendo matar a sede, mas não conseguirão matar a sede. Essa é a metáfora usada. Vocês não vão prevalecer sobre o monte Sião. No verso 9 diz assim: tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. A gente vê nesse versículo 10 que é o próprio Deus que fecha os olhos dos profetas, que faz que eles não tenham visões. É o próprio Deus que cela. O Senhor, às vezes, ele esconde coisas, sim,
Está dizendo, olha, vocês estão como bêbados, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e tapou os vossos líderes, os videntes. Verso 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, trancado, que se dá ao que se sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Não posso. Ele sabe ler, mas ele não pode ler o livro porque está selado, está trancado, não pode ser lido, porque Deus não quer que seja lido. Ou dá-se o livro, isso é uma metáfora, né? Tá usando algo para a gente entender o que Deus está querendo dizer através dessa mensagem. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Pode dar o livro a quem sabe ler, mas ele não conseguirá, porque está selado, trancado. E pode dar o livro a quem não sabe ler, e ele dirá, olha, eu não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Está dizendo, olha, eles me honram com a boca, eles, se aproximam de mim, com a boca e com os lábios me honram, mas com o coração. O Senhor, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que o adoram de coração. O Senhor, ele quer que sejamos comprometidos com ele. E aqui ele está dizendo, olha, não adianta, adorar ao Senhor, honrar a Deus apenas com os lábios. O Senhor, ele quer aqueles que adoram ele, honram a ele com o coração. E está dizendo, olha, eles obedecem os mandamentos de homens, em que foi instruído. Existem muitas doutrinas que são doutrinas de homens, e que as pessoas são instruídas e que as pessoas seguem e obedecem, e honra a Deus com a boca, mas no seu coração nós precisamos olhar para dentro de nós, precisamos julgar a nós mesmos. Quando passamos a olhar para nós, o que ainda precisa ser mudado, o que o Senhor quer transformar em nós, o que o Senhor quer fazer por meio da nossa vida, o que começamos a pedir ao Espírito Santo para que Ele fale conosco, para que a gente se relacione com Ele, para a gente poder não só conhecer mais da parte dEle, mas saber mais do que Ele quer para que nós façamos. O que Ele quer que nós façamos que honre a Ele. A palavra do Senhor nos diz o que agrada ao coração de Deus. E o Espírito Santo do Senhor, se estivermos atentos à voz dele, está nos dizendo todos os dias o que agrada e o que não agrada a Deus. Mas aqui o Senhor está falando, não é mandamentos de homens. É o teu coração. Eu olho para o teu coração. Eu quero saber o que tem dentro do teu coração. Um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração que quer mais de Deus, conhecer mais do Senhor, se relacionar mais com Deus. É isso que o Senhor procura em nós. No verso 15, no verso 14, diz assim: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras nas escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Eu vou falar do 14 primeiro e depois do 15. O 14 está dizendo, olha, o Senhor está dizendo, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio de vocês.
né? Vocês estarão assombrados, porque a sabedoria dos sábios, aqueles que são sábios, ela perecerá. O Senhor, ele deixa muito claro que ele escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. O Senhor, ele está dizendo: eu farei uma coisa maravilhosa. Vocês que dizem ser sábios, a sua sabedoria perecerá, porque eu sou o Senhor. Eu escolho, eu faço as coisas maravilhosas. Não é pela sabedoria do homem, é pela sabedoria que Deus dá. E é Deus quem capacita. No verso 15, ele diz: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Ai daqueles que querem fazer coisas escondidas de Deus, que acham que o Senhor não está vendo. O Senhor, ele é onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. O Senhor sabe o que cada um de nós faz quando ninguém vê. Engana-se aquele que acha que esconde algo de Deus. Pode se esconder de qualquer pessoa, mas não do Senhor. E nesse versículo 15 está falando sobre isso. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Ai destes. Quando a palavra de Deus fala ai, é porque é ai. Ai, sabe? Como eu vou explicar? É ai, né? Quando a gente fala ai daquele. É isso. No verso... Ainda no 15 fala: fazem suas obras às escuras, né? Onde ninguém vê, mas o Senhor está vendo. E dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? O Senhor. Ele vê e conhece. Verso 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse ao olheiro: nada sabe. Nesse 16 está falando: olha, vós tudo perverteis. Vocês estão pervertendo as coisas. Estão fazendo as coisas escondidas, mas não está escondido de mim. Como se o vaso fosse mais importante que o oleiro. O vaso fosse mais importante daquele que o que faz o vaso. Nós somos vasos. Alguns são vasos de honra. Alguns são vasos do Senhor. E alguns são vasos de ira. São vasos que não pertencem ao Senhor. Todos nós somos vasos. O Senhor é olheiro. Então ele está dizendo assim: olha, como se o vaso fosse mais importante do que o olheiro. Não é mais importante, e o olheiro sabe, conhece o vaso. Ele sabe de todas as coisas. E ele diz assim: e a obra, como se o olheiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu olheiro: nada sabe. É como se o vaso falasse para o olheiro: não, o olheiro não me fez. É você dizer: não, Deus não me fez. Deus te formou, Deus te fez, Ele te conhece. E é a mesma coisa que o formado, aquele que foi formado, dissesse do seu olheiro: nada sabe. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Verso 17. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados dos entre os homens se alegrarão no Santo Deus de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desraigados. Aqui o Senhor está dizendo: olha, vai chegar um momento que a terra será fértil e que os olhos dos cegos serão abertos,
os surdos ouvirão, o que era escondido será claramente revelado, e os pobres se regozijarão. Esse momento já chegou. O nosso Senhor tem revelado a nós, por meio da palavra dele, por meio dos vasos dele, dos servos e servas dele, quem ele é. E ele tem nos revelado acerca da palavra, acerca de quem é o caminho. Cristo Jesus, a nossa salvação, é o caminho. No verso 20 diz, porque o tirano, quem é tirano, ele será reduzido a nada. E o que se consome, o escarnecedor e todos que se dão a iniquidade são desraigados. Aqueles que são maus, que têm más obras, né? Eles serão culpados, eles serão reduzidos a nada. Eles não terão parte com Deus. Mas existe esse despertar, esse abrir dos olhos. Todo aquele que se arrepender, né? E todos nós nascemos no pecado, todos nós praticamos iniquidade. E em algum momento ouvimos a palavra do Senhor. Se ao ouvirmos essa palavra, não taparmos o nosso ouvido, não negarmos a palavra, né? Se nós nos arrependermos, se essa palavra infiltrar no nosso coração, se recebermos ela e recebermos o Senhor Jesus, todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, a nossa iniquidade, ela será sobre Cristo Jesus, que já pagou o preço naquela cruz. Todos nós, pecadores, temos parte com Deus quando aceitamos Ele como nosso Senhor e quando seguimos os estatutos, os ensinamentos que Deus nos dá, que Cristo Jesus nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E que possamos ter confiança na salvação, que só é por meio de Cristo Jesus, não pelas nossas obras, mas por meio de Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, nós somos salvos por Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Mas também fomos salvos para as boas obras. Nós somos salvos também para fazermos boas obras. Conhecereis a árvore pelos frutos. Nós somos salvos para as boas obras. Se não produzirmos boas obras, é porque não estamos enxertados, não estamos ligados a Cristo Jesus. Precisamos atentar para isso. No verso 22 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descurará a sua face, mas quando vir os seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó e temerão a Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Haverá conversão. Os errados de espírito e murmuradores, eles entenderão, se converterão. A obra maravilhosa do Senhor será vista. É o Senhor, a Abraão, Jacó, a descendência deles. É um grande povo. Paulo nos fala acerca da descendência por meio da fé de Abraão. Todos nós, a palavra de Deus diz, se eu não me engano, quando João Batista, ele fala, não pode o Senhor transformar dessas pedras descendentes de Abraão? O Senhor, aqueles que creem em Cristo Jesus, são descendentes pela fé, né, de Abraão. Descendentes e têm parte da herança. Nós temos parte da herança, somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa é a palavra de hoje. Os olhos serão abertos, os cegos verão, os surdos ouvirão.
e muitos se converterão, se voltarão para o Senhor. Os murmuradores, aqueles que reclamam, aqueles que se queixam, eles se voltarão para o Senhor. E é o tempo. Que a palavra do Senhor fale mais profundamente em teu coração. Esse é o tempo em que temos de nos voltar para as Escrituras, de aprendermos. Os nossos olhos são abertos e o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Que possamos ouvir o chamado dele enquanto ainda há tempo. O fim está próximo e no fim não vai ter mais como. Não vai ter como. O tempo é enquanto ainda estamos aqui na terra, enquanto Cristo ainda não voltou para julgar, para ser o juiz sobre toda a terra e para buscar aquele que é a ovelha dele. São as ovelhas dele, a noiva dele, a igreja dele. Que possamos estar no meio desse povo. Amém? Que o seu dia seja abençoado, que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!